A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora de jovens da nossa escola bíblica dominical. Alegria, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para a pré-aula de hoje. A nossa pré-aula de hoje tratará da lição de número 7, que tem por título a proteção contra a insensatez. O nosso texto principal se encontra em Tiago 3:17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O resumo da lição nos diz o seguinte: uma vida de sabedoria tem a moderação como antídoto contra uma vida insensata. Os objetivos da lição 7 são os seguintes: mostrar o significado das duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura, reconhecer que a sabedoria é um antídoto contra a insensatez e conscientizar das consequências da loucura. Muito bem, queridos. Então, como de costume, vamos passar aqui pelos tópicos, subtópicos da nossa revista, trazendo os principais elementos para que os irmãos se recordem para tratar ali com os jovens. Muito bem. O nosso primeiro tópico da lição tem o seguinte título: Duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. O primeiro subtópico, o capítulo 9. Vamos aqui fazer um breve resumo do que é o capítulo 9. O capítulo 9 é a conclusão da primeira seção do livro de Provérbios, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9. Ele está dividido em 3 sessões. A primeira sessão trata justamente do convite da Senhora Sabedoria, que vai dos versos 1 ao verso 6. Depois vem um interlúdio, um intervalo, e esse intervalo vai dos versos 7 ao 12, e finaliza com o convite da Senhora Loucura, que por sua vez vai dos versos 13 ao verso 18. Então, esse é o resumo básico do que compõe o capítulo 9 do livro de Provérbios. Amém? O segundo subtópico vai tratar da primeira sessão do capítulo 9, ou seja, vai tratar do convite da Senhora Sabedoria. Muito bem. A Senhora Sabedoria nos traz aqui o primeiro verso. Ela edificou a sua casa sobre 7 colunas. Ou seja, a casa da Senhora Sabedoria é uma casa bem alicerçada, espaçosa, né? Confortável. E lá, vejam só, nós precisamos destacar isso com os nossos jovens, queridos. Porque o mundo tenta dizer que não, tenta esconder essa realidade, mas a verdade é que no caminho da sabedoria nós temos alegrias, prazeres, nós somos verdadeiramente felizes, como veremos ao final daqui da nossa pré-aula. Mas o mundo quer dizer que não. O mundo quer dizer que junto à sabedoria da palavra de Deus, junto à sabedoria do conselho de Deus, só há tristeza, só há tolimento de liberdades, privação de liberdades, e não é nada disso. O verso 2 do capítulo 9 nos lembra que ali, na casa da Senhora Sabedoria, há comidas apetitosas, há bebidas de aromas agradáveis. Não é verdade? É claro, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade nós só temos aos pés do Senhor, ouvindo os seus conselhos sábios. Amém? Vamos destacar isso para os nossos jovens, né, queridos? Isso é
importantíssimo. Um outro detalhe interessante aqui que nós precisamos destacar é que o texto nos fala que a Senhora Sabedoria encaminha as suas criadas para que elas façam o convite, para que elas chamem os jovens. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Então já deu ordens às suas criadas, está no verso 3. Essas criadas nos remetem a quê? Aos auxiliares que Deus se utiliza para convidar os jovens a um caminho de sabedoria. Quem são esses auxiliares? Eu, você, os professores, os pais, os líderes, os pastores. Não se chega à sabedoria divina sozinho, nós precisamos de ajudadores, precisamos de auxiliares. Então nós estamos aqui cumprindo essa importante função. Ok, o terceiro subtópico, a Senhora Loucura. Aqui o comentarista nos destaca que a Senhora Loucura é barulhenta, é sedutora, não tem bom senso e muito menos respeito pelas coisas de Deus. Isso é óbvio, é claro. Ela se assenta nas alturas da cidade e de lá, junto com uma elite formadora de cultura, ela chama os jovens, seduzindo-os. Então vejam só, meus queridos irmãos, ela está assentada junto com uma elite da cidade, com uma elite cultural. E o seu convite se resume basicamente a uma palavra: prazer. É a sociedade hedonista, a sociedade do prazer. O convite da Senhora Loucura é o prazer pelo prazer. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Esse é o discurso. Viver a vida loucamente, sem regras, como se não houvesse amanhã. É isso. O convite da Senhora Loucura é esse. E é um convite que tem o apoio de uma elite cultural. Essa elite cultural, nós precisamos entender quem é. É a mídia, é a indústria do entretenimento, a indústria dos games, a indústria da pornografia. Por quê? Porque isso dá lucro. Levar as pessoas a viver uma vida de prazer pelo prazer dá lucro, alimenta toda uma indústria que está aí por trás da mídia, das redes sociais, do marketing, das propagandas. Então nós precisamos alertar os nossos jovens para que eles não sejam massa de manobra. Mais um elemento nessa questão da indústria da bebida, da indústria dos games, enfim. E aí o comentarista traz um outro detalhe aqui interessante, queridos, que nós precisamos trabalhar com os nossos jovens. O convite da Senhora Loucura, ele se assemelha com a fala da serpente a Eva lá no início da palavra de Deus, em Gênesis 3, 4 e 5. Lá a serpente engana a Eva. Questiona a palavra de Deus, questiona o conselho sábio de Deus. Ele falou que vocês vão morrer se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, vocês não vão morrer não. Vocês não vão morrer não, vocês vão ficar igual a ele, semelhante a ele, conhecendo o bem e o mal. Então vejam, o convite permanece assim, baseado em mentiras, em enganos, em subterfúgios, para ludibriar os nossos jovens. Precisamos então, queridos, alertá-los quanto a isso. Amém? Muito bem. O segundo tópico da nossa revista, a sabedoria como antídoto contra a insensatez. O primeiro subtópico, a sabedoria apela para a mente. E aqui nós precisamos lembrar daquilo que Paulo escreveu em Filipenses 4 e 8, como nós já tratamos, inclusive, em pré-aulas anteriores, aquele texto belíssimo que fala sobre o pensamento, a razão, a inteligência, onde nós devemos colocar a nossa mente, o nosso pensamento.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Então, já tratamos nas lições anteriores. É usar a nossa mente, a nossa inteligência, de maneira proposital, pensando em coisas boas, pensando em coisas que agradam a Deus, não é? Levando o nosso pensamento cativo a Cristo, como nos recomenda a palavra de Deus em 2 Coríntios 10, 5. E aqui nós precisamos alertar os nossos jovens que estão inseridos nessa sociedade que está o tempo todo bombardeando a mente, os olhos, os ouvidos deles com informações as mais terríveis. E os pensamentos impuros, incorretos, poderão aparecer na mente deles. E, inclusive, eles precisam entender que, quando estiverem diante de um pensamento errado, de um pensamento que não tem o apoio da palavra de Deus, eles precisam tomar o controle e pensar em algo diferente, em algo bom, em algo positivo, em algo que agrada a Deus. Não podem ser conduzidos pelos pensamentos que chegam à sua mente de qualquer forma, pensamentos que são contrários à palavra de Deus. E aqui nós podemos lembrar, inclusive, de Martinho Lutero. Ele usava uma frase bem interessante que nós podemos lembrar aos nossos jovens. Ele dizia o seguinte: eu não posso impedir que pássaros voem sobre a minha cabeça. Não posso. Mas eu posso impedir que eles façam um ninho na minha cabeça. Que eles encontrem guarida, que eles encontrem apoio. Eu posso impedir que eles sejam alimentados, que eles sejam fortalecidos na minha mente. Eles podem até passar aqui por cima, mas eu de pronto já me coloco de forma ali proativa e penso no contrário, penso em coisas boas, penso em coisas que agradam a Deus. Amém? Ok. O segundo subtópico, a sabedoria apela para fazer o bem, pensando no que é bom, no que é louvável, no que agrada a Deus, no que está de acordo com a palavra do Senhor. Já vimos também em pré-aulas anteriores. Começa no pensamento, depois passa pelos sentimentos e pelas emoções e desemboca na vontade, na decisão, nas nossas atitudes. É assim que é o processo, não é verdade? Então, a sabedoria, começando no nosso pensamento, ela nos convida, ela apela para a prática do bem. Pensando no que é eterno, ela vai afetar os nossos sentidos e vai despertar em nós o amor por Deus e também pelo nosso próximo. E então o comentarista nos traz aqui, por exemplo, o texto de Tiago 1:22, que nos convida a sermos cumpridores da palavra de Deus, do conselho sábio de Deus e não apenas meros ouvintes. Recordaremos também daquele conselho do Senhor Jesus a respeito de quem ouve e cumpre a palavra dele. Ele compara aquela pessoa que ouve e cumpre a palavra dele a uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. É uma casa firme, bem alicerçada, tal como a casa da Senhora Sabedoria, construída sobre 7 colunas. Olha só que bênção, né? Então, precisamos, mais uma vez, alertar os nossos jovens a respeito da necessidade de ser cumpridores, praticantes dos bons e sábios conselhos de Deus. Muito bem, terceiro subtópico, a vida cristã é um caminho de sabedoria. Um caminho de sabedoria. Não é um chamado para viver meramente de acordo com os sentidos, com os instintos, mas é um caminho para uma vida sob a direção do Espírito Santo de Deus. Uma vida que nos leva a escolher, a fazer escolhas à luz do que recomenda a palavra de Deus. Então é um caminho de sabedoria, de moderação, de temperança, de serenidade, de tranquilidade e de verdadeira paz, verdadeira felicidade. A vida cristã, a vida pautada nos conselhos de Deus, seguramente é um caminho de sabedoria. Amém? Vamos lá, queridos, prosseguindo.
para o nosso terceiro e último tópico. O que nós vamos trabalhar com os nossos jovens aqui, quando o título é A Loucura como Comportamento Desvairado. Primeiro subtópico, a senhora loucura apela aos sentidos. Olha, o comentarista traz aqui para nós, queridos, a informação que a loucura apela para uma vida baseada apenas nos sentidos e nos instintos mais baixos, os instintos animais que estão em nós, né? Nós somos carne ainda, né? Não somos anjos e ainda não fomos glorificados. Então estamos neste mundo e estamos ainda sujeitos a influências da nossa carne, dos nossos instintos. E aí, queridos, ele traz aqui a informação de Tiago 3,15, que chama a insensatez, a loucura, como sabedoria terrena, animal e diabólica. Sabedoria, entre aspas, né? Terrena, animal, nos fala justamente daquele caminho, daquela proposta que nos empurra para os sentidos, para os prazeres ilícitos. E diabólico nos remete à questão da própria origem desse tipo de vida. Onde que começou esse tipo de vida? Será que ele é projeto de Deus? Claro que não. A origem desse projeto de vida, que se pauta, sobretudo, pelo prazer, pelos sentidos, pelos instintos mais baixos do homem, é um projeto de vida que tem origem no mal, no diabo, em Satanás. Não é um projeto que agrada a Deus, não é um projeto que nasceu no coração de Deus, ao contrário. Então, o comentarista nos traz aqui esse texto de Tiago para nós lembrarmos que o convite da senhora loucura, que apela para os sentidos, para os instintos, é um convite para uma vida que não tem sabedoria, é um convite para uma vida terrena, animal e diabólica. Tenhamos cuidado, vamos alertar os nossos jovens, não é, queridos? O segundo subtópico, comportamento pecaminoso versus moderação cristã. Então, viver um estilo de vida baseado nos instintos até pode ser hipnotizante, parece mais convidativo e agradável. Mas aquilo que no começo parece agradável, que é convidativo, ao final vai mostrar sua verdadeira face. É um sorriso com os dias contados. A verdade é essa. A verdade é essa. É uma ilusão. Precisamos, queridos, destacar isso com os nossos jovens, porque a mensagem que eles recebem aí fora não é essa. A mensagem que eles recebem aí fora é que essa vida aí vivida sem regras, não é? Na sociedade hedonista, do prazer pelo prazer, da compulsão pelas redes sociais, da compulsão pelos jogos, pelos games, das baladas, das bebidas, do sexo fora do projeto de Deus, fora da hora de Deus. Tudo isso é colocado, é ofertado para eles em um prato cheio de brilho e se diz, olha, é o melhor da vida isso aqui. Essa aqui é a verdadeira alegria, essa aqui é a verdadeira felicidade. E nós precisamos alertar os nossos jovens que isso é uma grande mentira. É uma alegria, um sorriso no início, mas que logo ali vai revelar a sua verdadeira face. A sua consequência é desespero, é angústia, é vazio existencial, é morte. Né? O Senhor Jesus nos diz em Mateus 7,27, o comentarista nos traz esse texto, para ilustrar o fim daquela casa que é construída não na rocha da sabedoria de Deus, mas na areia movediça dos prazeres ilícitos que estão sendo propostos aos nossos jovens. E o que o Senhor Jesus diz? Desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E não apenas caiu, o Senhor nos diz, e foi grande a sua queda. Então, vamos alertar os nossos jovens. Muitas vezes vão até dizer para eles assim, mas você
nem sabe se é bom, você nem experimenta. Você tem que experimentar. Os convites virão assim, terríveis. Nós precisamos alertar os nossos jovens, dando inclusive exemplos. Eu nunca quebrei um osso do meu corpo. Eu não preciso quebrar um osso do meu corpo, passar pela experiência de quebrar o osso para saber que dói, para saber que é ruim, para saber que vai me limitar por algum tempo, que vai me exigir fisioterapia. Eu não preciso ter a experiência para saber que uma coisa é ruim. Eu não preciso ter uma experiência sempre para conhecer as coisas. Ou eu vou procurar um cardiologista, por exemplo, apenas que tenha passado pela experiência pessoal de um infarto. Porque senão ele não conhece a cardiologia, ele não conhece a matéria, ele não sabe o que é bom, o que é indicado, o que não é indicado. Claro que isso não faz o menor sentido, né? Então, nós precisamos chamar a atenção dos nossos jovens para que não caiam nesse engano. Amém, queridos? O terceiro subtópico. A vida moderada é proteção para a alma. Então, a vida de moderação é uma das mais importantes virtudes que devemos desenvolver. Aqui o comentarista nos chama a atenção em relação a uma vida de moderação, a uma vida pautada, baseada em princípios da sabedoria de Deus, em princípios bíblicos. É uma vida, queridos, virtuosa e que somente ela vai nos conduzir para a verdadeira felicidade. Ele conclui aqui o subtópico. Uma das consequências de uma vida de moderação cristã é a verdadeira felicidade, não a falsa felicidade apresentada pelo mundo, não a falsa alegria apresentada pela sociedade hedonista, a sociedade do prazer, mas a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade. E aqui eu quero trazer aqui um trecho de um livro de João Moana, que é muito citado pelo próprio comentarista no livro de apoio. Esse livro aqui, A Plenitude Humana, página 137. Mais uma vez, digo aos irmãos, tanto os slides estarão disponíveis na descrição do vídeo. Lá embaixo, os irmãos acessem lá o link, vai estar disponível para os irmãos os slides em formato editável. Eu vou colocar também o material complementar lá à disposição dos irmãos, esta citação que eu vou fazer, tá bom? Fiquem à vontade para usar com seus jovens, para mandar para os grupos de WhatsApp, para imprimir, fique à vontade, tá? É para o reino de Deus, é para o louvor do nome do Senhor, amém? Então vejam só, sobre a liberdade que o mundo apregoa, que a sociedade hedonista diz que existe, que está do lado deles. Vamos ver, isso é liberdade realmente? Ou é libertinagem? Olha o que nos diz aqui João Moana, médico, psicólogo, teólogo. Olha o que ele nos diz. Como o amor, a liberdade está sujeita a conceituações várias, múltiplas, equívocas. Daí a necessidade de sabermos o que pensamos dela, se quisermos continuar a entendermos. A esta altura, parece-me bastante enfatizado o fato de que o mistério cristão corresponde às grandes aspirações da natureza humana, mas não recebe palmas dos hedonistas, porque põe embaraços ao hedonismo degradante do homem. Esta liberdade suspirada pela psicologia do filho único, que é precisamente a psicologia do hedonista, equivale e confunde-se com o capricho. Tudo é dele. Tudo ele pode fazer, porque pensa que só ele existe. Tudo, então, lhe é permitido. Esse tipo de comportamento é rotulado por muitos, especialmente na moderna sociedade hedonista, com o mesmo vocábulo: liberdade. Gostaria que todos lhe dessem outro nome: libertinagem. Libertinagem é precisamente o capricho do homem autoconsiderado filho único, do homem desmemoriado para os outros, do homem que gostaria de ter estacionado no degrau do avestruz. Equivoca-se, portanto, quem julga o libertino um livre. Não, é ainda escravo
de suas limitações, de suas dependências, de suas voluntariedades, de suas obstinações, de seus descontroles, de suas escravidões, de suas imaturidades, de suas criancices, ou de suas velhacarias, de suas ganâncias, de seus caprichos, de suas canalices, de suas injustiças, de seu egoísmo, de sua ruindade. Libertinagem é a petulância do escravo. Todo aquele que ainda não amadureceu e não conquistou a liberdade não é livre, é um libertino. Olha, meus irmãos, a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, o mundo não tem para dar. Embora eles digam que eles são livres, que nós somos prisioneiros, que nós não podemos isso, que nós não podemos aquilo. Eles são livres. Eles são livres? Veja só o que o Senhor Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo do pecado. Escravo não é livre. Isso não é liberdade. Isso é libertinagem. A verdadeira liberdade tem aqueles que seguem o sábio conselho de Deus. Esses são verdadeiramente livres. Como o próprio Senhor Jesus nos diz 2 versículos à frente, em João 8,36. Se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Isto sim é liberdade e não prisão. Isto sim é a verdadeira felicidade, não a falsa felicidade que o mundo hedonista apregoa por aí. Amém? Muito bem, apenas a sabedoria de Deus, o conselho de Deus nos pode conduzir à verdadeira liberdade, à verdadeira felicidade. E a nossa conclusão, queridos, nos diz o seguinte: nesta lição, vimos que a Senhora Sabedoria simboliza a vida com Cristo, em que a moderação é uma virtude a ser buscada e vivida, e que a Senhora Loucura simboliza a vida insensata, baseada apenas nos apelos dos sentidos para uma vida desregrada e descompromissada com os valores do reino de Deus. Busquemos, portanto, a vida moderada, em que a sabedoria que vem do alto se manifeste a todos os que estão ao nosso redor. Amém? Muito bem. Assim, queridos, eu espero ter trazido aqui para os irmãos algumas dicas, alguns conselhos que venham a ajudá-los na preparação, na ministração de suas aulas com os jovens. Não esqueça, curta o vídeo, porque curtindo o vídeo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e disponibiliza para mais pessoas que precisarem da matéria. Amém? Muito bem, até uma próxima oportunidade, se assim nos permitir o Senhor. Grande abraço.